Bom dia, pessoal. Eu sou a aluna Milene, eu sou da Faculdade Uniprocessos, né, de Direito do 9º semestre. Aqui é meu colega João também, que vai apresentar juntamente comigo aqui o podcast, fazendo as perguntas. Também, né, acho que do 8º semestre. E também vamos fazer um trabalho sobre auxílio reclusão. É um trabalho extensionista, né, da matéria de Direito Financeiro, da professora Luísa. E o tema é um tema bem complexo, interessante, né? Então, decidimos abordar sobre o tema do auxílio reclusão. O professor que foi convidado, né, para passar essa informação para a gente é o professor Marcos Aurélio de Mello, né? E, primeiramente, bom dia, professor Marcos Aurélio. Bom dia. Muito obrigada por aceitar, né, o nosso convite, né, para responder nossas dúvidas, responder sobre muitas, às vezes, dúvidas que muitas pessoas na sociedade têm, né, sobre o auxílio reclusão. É um tema bem complexo, né, em que muitas vezes as pessoas não concordam, né, de uma certa forma outras concordam, mas é um tema que vai ser abordado para tirar muitas dúvidas, né, a respeito disso. Professor Marcos Aurélio, você é um professor há 16 anos, né, de Direito Previdenciário. Atualmente também você é professor ali no Sebrasp, né? Isso. Atualmente, né? Mas é especialista, né, no Direito Previdenciário também. Também é advogado há 16 anos, né? Exato. Também. E também é mestrando, né, na Universidade Unicinos, né, no Rio Grande do Sul. Isso. Também atualmente. É conselheiro da OAB, né? E também é presidente da Comissão do Direito Previdenciário também, né? Isso. Então, assim, é um prazer receber você para que possa tirar as nossas dúvidas aqui nesse nosso podcast. Bom dia, eu agradeço a oportunidade. Estou muito feliz de retornar a essa casa, que foi aqui que tudo começou. A minha primeira pós-graduação fiz aqui na época, Processos, hoje Universidade de Processos, e também a primeira oportunidade como docente pelo saudoso professor Jaci. Então, estou muito feliz e agradeço a oportunidade. Obrigada, professor. Primeiramente, a gente queria começar, né, perguntando sobre a criação do auxílio reclusão, porque, assim, muitas pessoas acham que o auxílio reclusão foi criado nos governos, assim, atualmente, nos governos mais recentes, né? Mas é um auxílio que parece que já tem muitos anos, né? Assim, que já tinha essa ideia desse auxílio reclusão. Você pode falar mais ou menos sobre essa criação do auxílio reclusão? Sim, posso sim. Na verdade, o auxílio reclusão é um dos benefícios que ele é cercado de muita polêmica, de muitas dúvidas também. Algumas pessoas pensam que ele foi criado recentemente. Ele foi criado lá nos anos 30 e em 1960 houve a unificação com o regulamento da Previdência Social. Ele passou a figurar o rol de benefícios da Previdência Social. Auxílio reclusão, inicialmente é importante falar quais são os benefícios da Previdência Social. A Previdência Social é um conjunto integrado de políticas destinadas às pessoas no momento de crise, de risco social, de dificuldade financeira. Então, existem benefícios aos segurados, que são os auxílios, as aposentadorias, o salário família, salário maternidade, e existem benefícios aos dependentes. O auxílio reclusão é um desses benefícios, da mesma forma que a pensão por morte. Então, o auxílio reclusão é concedido ao conjunto de dependentes quando o segurado, aquela pessoa que mantém vínculo com o INSS, quando ela for presa no regime fechado. Então, o conceito do auxílio reclusão é esse, mas ele vem desde 1960, ele já está no ordenamento jurídico. O primeiro com o regulamento da Previdência e agora com a Lei 8.213 e com a IN 128. Então, atualmente, o que é o auxílio reclusão na Previdência Social hoje? É pertinente essa pergunta, porque o auxílio reclusão, ele decorre do princípio da solidariedade, do princípio da dignidade da pessoa humana, prevista lá no artigo 1º, inciso 3 da Constituição,
que é esse amparo à família, aos dependentes do segurado recluso. Então, diferente do que muita gente tem em mente, o benefício auxílio reclusão não é concedido ao preso. O titular do benefício é o dependente, seja o cônjuge, os filhos menores de 21 anos, os pais, os irmãos, mas é um benefício concedido enquanto o segurado estiver recluso. Enquanto ele estiver recluso, desde que ele cumpra todos os requisitos legais impostos na lei, a família dele vai ter direito. Legal. Isso é muito importante até abordar, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é o preso que recebe esse dinheiro, né? E não, muitas vezes essas famílias, né, que são muitas de baixa renda, né, são pessoas carentes, né, muitas vezes mulheres, né, idosas, filhos menores de 21, filhos também que têm deficiência mental, né, mais complexo também. Então, essas famílias precisam, muitas vezes, elas não têm culpa, né, muitas vezes do condenado praticar esse crime, né? Então, assim, eles ficam mais amparados, que é até uma forma de ressocialização até desse preso, né? Exato. De saber, muitas vezes, que esse preso, por ele ver que essa família está sendo amparada, está sendo cuidada, é um estímulo para até que ele possa se ressocializar, né? De tentar ser uma pessoa diferente, né? Nesse Exato. sentido, né? A própria Constituição fala que a pena não pode passar da pessoa do preso, né? Então, a família não pode ser prejudicada. E mais, repito, desde que a família só vai ter direito, os dependentes só terão direito se o recluso tiver implementado todas as condições para que o seu dependente tenha direito. Então, hoje é menos de 5% no sistema carcerário que tem direito ao auxílio reclusão. Professor, sim, mas, licença. Pode. No caso, quem recebe, os beneficiários, são eles que recebem, né? Não é o preso. Assim. Exato. O benefício é concedido ao conjunto de dependentes. Aí tem as classes. A primeira classe vem o cônjuge, o companheiro, o esposo, o marido, e os filhos menores de 21 anos. É outra dúvida também que muita gente tem, pensa que cessa com 18, não cessa com 18, é 21. Na segunda classe seriam os pais e na terceira classe os irmãos até 21 anos ou inválidos de qualquer idade. E é importante também mencionar que a existência de dependentes em uma classe exclui dos outros. Sim. Então, se o cônjuge recebe, se o filho recebe, os pais não vão receber, o irmão não vai receber, né? E dentro daquela mesma classe, ele é dividido em partes iguais. Então, se tem a esposa e um filho menor de 21 anos, vai ser metade de um salário para um, metade de salário para outro. Então, são divididos sobre cotas, né? Isso. Mais ou menos. Cada um recebe a sua cota, né? Exato. Ele é fracionado dentro da mesma categoria, mas em categorias distintas, não. Então, na primeira categoria, que são os filhos, os enteados, o menor sob guarda, o cônjuge, aí se tiver mais de um dependente, ele é fracionado em cotas iguais, em partes iguais. Uhum. No caso, professor Marcos, se o filho completa 21 anos, essa cota não é somada para os outros, ela volta para a Previdência, né? Isso. Então, não se somam, né, essas cotas, né? Exato, é uma das então, alterações. Diminui um pouco esse valor, né, do benefício. O valor, ele vai sofrendo esse decréscimo. Então, antes da reforma, quando tirava uma cota, a pessoa completava 21 anos ou falecia, aí era repassada para os demais dependentes. Hoje não. Ele fica recebendo só aquela parte dele mesmo. A cota Exato. dele mesmo, Exato. né? Mesmo. Exato. Os requisitos. Ótimo. Quais são os requisitos para se ter o direito ao auxílio reclusão? Quais seriam os critérios? Essa é a questão mais importante. Quais são o que é necessário para que ele tenha direito, para que a família tenha direito, né? Quais são os requisitos? Então, o primeiro deles, isso veio com a reforma da Previdência, que ele tem que estar cumprindo pena em regime fechado. Aí,
tem uma teoria, que é a teoria da atividade, tempus regius actum. Então, antes de 2020, quem cumpria a pena em regime semiaberto e continua preso, ele continua recebendo. Continuaria. Mas todo mundo que foi, toda pessoa que foi presa a partir de 2020 é só no regime fechado. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que esse recluso seja de baixa renda. E aqui é outra polêmica que as pessoas não compreendem. Baixa renda é quem recebe até R$ 1.819,26, na média. Então, vai verificar os últimos 12 meses, soma todo o período que ele recebeu, todas as rendas, e divide por 12 e tem que ser inferior a R$ 1.819,26. Se o valor for superior a esse valor, a esse 1.819, ele não vai ter direito, a família dele não vai receber. Além disso, a gente tem um atestado de cárcere, que tem que apresentar a cada 3 meses, um atestado de cárcere de que ele continua preso. Então, tem que ser de baixa renda, tem que ser no sistema recluso, tem o atestado de cárcere, e ele não pode estar recebendo nenhum tipo de renda, de remuneração da empresa onde ele trabalhava, eventualmente. Benefícios previdenciários ele não pode estar recebendo, ou seja, se ele estiver recebendo, por exemplo, auxílio incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, ele vai ser suspenso no período de 60 dias, e se ele permanecer preso por mais de 60 dias, vai ser cessado aquele benefício. Tem até uma controvérsia sobre esse auxílio, né? Porque como os auxílios, eles não podem ser cumulativos, né? Uhum. Então, se ele estivesse recebendo algum benefício que não seja uma incapacidade, ele poderia ser preso e continuaria recebendo esse único auxílio. Uhum. Mas como se ele não estivesse recebendo nenhum auxílio, ele tem direito a receber o auxílio reclusão. Então, para entender, o auxílio incapacidade, ele é o único também que não tem direito, independente de estar preso, né? Não, ele não pode estar recebendo nenhum benefício previdenciário. A exceção é auxílio incapacidade acidentário, que é o antigo acidente de trabalho, porque a lei não traz expressamente. Então, por exemplo, se ele estiver recebendo uma aposentadoria, vai ter direito ao auxílio reclusão? Não. Se ele estiver recebendo auxílio incapacidade normal, que é o antigo auxílio doença, não vai ter direito. Porque eles falam que o auxílio doença, por ele estar preso, né, às vezes pode ser até um tipo de castigo, porque eles pensam, eu acho que é no intuito do seguinte, se ele está incapacitado, né, e está fazendo algo contra a sociedade, para que ele vai estar preso recebendo um auxílio incapacidade, se ele está tendo, às vezes, capacidade de estar praticando crimes? Então, eu acho que, às vezes, quando esse preso estava recebendo esse auxílio, ele entra para estar recluso, ele fica suspenso nesses 60 dias, que eu acho que é um modo de dizer, tipo assim, mas você estava bem, então você não está incapacitado, né? Isso. Tem uma controvérsia também, professor, não sei se você pode me ajudar. Eles falam assim, se o preso, ele fica preso com 60 dias, suspende, né? Uhum. Então, ele fica sem receber esse auxílio incapacidade até 60 dias. Isso. Após esses 60 dias, se ele continuar preso, ele perde esse auxílio incapacidade definitivo, né? Uhum. Só que tem uma controvérsia que estão tentando até uma emenda a respeito no seguinte, às vezes esse preso ele fica 65 dias preso, 5 dias a mais, né, para cessação desse auxílio. E às vezes nesses 5 dias ele já vai para a rua e já perde esse auxílio incapacidade. Uhum. Então eles estariam tentando ver se ele fica só suspenso, sem ser cessado esse auxílio incapacidade, para que quando ele for solto por mais que 60 dias um pouco, que se ele comprovar que esteja ainda incapacitado, ele possa dar continuidade a esse auxílio incapacidade. Mas até então, com a reforma, né, continua ainda nesse sentido, né? Mas tem essa controvérsia aí sobre o auxílio doença, de ser um auxílio que
não tem direito, né, preso. É porque a própria legislação ela proíbe a acumulação de benefícios. Então, ele fica cessado por até 60 dias. Depois de 60 dias, ele é cessado de forma definitiva e ele pode requerer o auxílio reclusão. Agora, tem um detalhe que se por algum motivo, posteriormente, o judiciário decidir que aquela prisão foi ilegal, ele impetrou um habeas corpus e ele conseguiu provar que aquela prisão foi ilegal, aí o INSS paga o retroativo, todo o período que ele teria direito como no auxílio-doença, se ele não recebeu auxílio-reclusão. Né? Então, existe a hipótese de retroagir esse período se a prisão for decretada ilegal. Só nessa hipótese. Sim. Mas, em regra, é isso, porque a Lei 8.213, ela impede, ela proíbe a acumulação de benefícios. Sim, sim. Eu não podia estar com auxílio incapacidade e auxílio reclusão. E no caso, se ele estiver recebendo um auxílio, ele pode ficar recebendo, só que ele não vai ter direito ao auxílio reclusão, né? Não, mas o auxílio incapacidade, depois de 60 dias... Tirando o auxílio incapacidade, os outros auxílios, isso, né? Exatamente. É uma aposentadoria por incapacidade definitiva, por idade. Ele continua recebendo e não teria direito ao... Exato. E a família não vai ter direito ao auxílio reclusão, porque ele pode custear a família com a aposentadoria. Essa tese é só para o auxílio incapacidade temporária. Isso. Antes da reforma também, eles tinham a opção de escolher o benefício mais vantajoso, né? Então, por exemplo, se o auxílio que eles estivessem recebendo, por exemplo, o auxílio reclusão, antes da reforma, ele era comparado a auxílio por aposentadoria, né? Isso. Então, muitas vezes, esse auxílio poderia ser até maior, né? Do que o próprio maior ou menor que outros benefícios que ele receberia. Então, ele poderia fazer a opção de escolher benefícios. Então, após a reforma, isso mudou, né? Mudou. Hoje, o valor dificilmente vai ser superior a qualquer outro benefício, porque agora fixou em um salário mínimo. Antes da reforma, era uma média aritmética, como você colocou. Então, hoje ele está fixado em um salário mínimo. E o que ele seria mais vantajoso seria o auxílio acidente, que é uma indenização de 50% que pode ser inferior a um salário mínimo, mas é exatamente aquela exceção que a lei não proíbe a acumulação. Então, se for um auxílio acidente, ele pode receber o auxílio acidente e o auxílio reclusão. Mas antes existe essa possibilidade, porque o auxílio reclusão podia ultrapassar um salário mínimo. Hoje não mais. Isso, e quando é que inicia esse pagamento ao beneficiário assim? O benefício, o auxílio reclusão, ele obedece às regras da pensão por morte. Então, se forem filhos menores de 16 anos, para contar da data do recolhimento ao cárcere, ele tem que solicitar até 180 dias após. Então, ele foi preso em janeiro. O representante legal de um filho menor de 16 anos tem até 6 meses, até julho, para solicitar o benefício. No caso, ele recebe esse retroativo? Para receber o retroativo. Após esse período, ele vai receber da data da entrada do requerimento. Porque, no caso, não teria prescrição, no caso, para um menor, né? Então, teoricamente, ele, independente do 180, seria... Essa mudança, ela é polêmica, porque o Código Civil fala que não corre prescrição contra os menores, né? No artigo 204, 205. Mas, pela lei, agora, ela corre, porque ele só tem 180 dias, só tem 6 meses. Então, se o pai foi preso há 1 ano e meio, ele, pelo Código Civil, não correria prescrição. Ele teria direito desde a data da reclusão. Mas a lei falou que ele tem só 180 dias. E só para finalizar, os demais casos são 90 dias. 180 só para o menor de 16 anos ou inválido de qualquer incapacitado, né? A pessoa com deficiência. Os demais têm que requerer o benefício em até 90 dias para que ele possa ser concedido da data da reclusão. E eles, no caso, não teria retroativo. Retroage os dentro demais, dos 90. A não ser o... Tipo assim, se eles passarem dos 90 dias, não retroage. O caso do menor já tem eles já recebem essa... Mas só 180. Isso. Mas só 180. E antes não. Se o pai antes da mudança, se o pai foi preso, por exemplo, há 10 anos, hoje ele tem 15 anos.
retroagir a data do óbito porque não podia correr prescrição contra menores. Sim. Aí a lei 8.213 é alterada agora pela reforma, pela emenda constitucional 103, vem e fala que ele tem um prazo de 180 dias. A partir de 180 dias, mesmo menor de 16 anos, o benefício vai ser concedido a partir da data de entrada do requerimento. Do requerimento. No caso de uma criança que nasce ali no meio, ali, né, no caso. Boa. É uma questão bem interessante. Porque a teoria da atividade fala que o tempo rege o ato. Então, você tem que verificar no momento da prisão. Se a criança não nasceu, não tinha sido gerado, em tese, por essa teoria, não teria direito. Mas a reforma da Previdência fala que, nascendo filhos nesse período, vai ter direito. Situação diferente do casamento. Que se o preso casa lá na prisão ou constitui união estável a gente sabe que não precisa de coabitação comum, a cônjuge não vai ter direito. Então, ele casou lá na cadeia. A cônjuge vai ter direito? Não, mas ela engravidou. O filho dele vai ter direito? Vai ter após o direito. nascimento. Após o nascimento. Isso. Poxa, aí legal. aquela questão dos 180 dias do mesmo jeito. A mãe vai ter que requerer até 180 dias para contar do nascimento. Né? Depois disso, só da data do requerimento. Professor Marcos Aurélio, deixa eu só voltar nessa parte do critério de baixa renda, né? O critério de baixa renda, que está entre 1.819 com 26. Ele tem a flexibilização, né? A depender do caso concreto. Como é que acontece essa parte da flexibilização para esse critério de baixa renda? O STF, nesse viés garantista, que ele já decidiu dessa forma com relação ao LOAS, o BPC-LOAS, que é um outro benefício, porque ele é concedido só para quem tem até 1/4 de salário mínimo. Então, o STF flexibilizou no caso concreto, havendo a comprovação de que a pessoa, mesmo recebendo mais, ela precisa, o STF entende que é possível conceder. E, de igual modo, no auxílio reclusão. Esse critério de baixa renda, que atualmente isso é uma portaria interministerial, promulgada sempre no mês de janeiro de cada ano. Atualmente é 1.819 com 26. Mas se o cônjuge, ou filho, ou dependente comprovar que mesmo ultrapassando esses 1.819 do segurado preso, né, era muito próximo e que a família dependia dele, judicialmente pode ser concedido benefício. Perante o INSS não, por conta do princípio da legalidade estrita, o INSS só pode fazer o que está previsto na lei. Então, mais judicialmente, tem uma ACP, Ação Civil Pública, que trata desse tema. Então, o INSS cumpre essa determinação legal, essa determinação judicial, só nessa hipótese. E, professor Marcos Aurélio, os dependentes, eles podem receber outros benefícios que não tem nada a ver, não atrapalha, não os dificulta de receber o auxílio reclusão, né? O que não pode ser é o segurado preso, mas os outros, os filhos, no caso a cônjuge, ela pode estar recebendo outros benefícios que não vai interferir nesse auxílio, né? Exato. Reclusão. Exatamente. A condição de baixa renda e de não poder receber e acumular com outros benefícios é do segurado. Somente do segurado. Eventualmente, a esposa dele trabalha e ganha 5, 6 mil reais. Não é de baixa renda, mas isso não impede a concessão do benefício. Não tem que comprovar, até porque os filhos e o cônjuge os únicos que não precisam comprovar que dependem dele, né? Isso. No caso, os avós, né? Na segunda classe, os pais dele irmãos, e os irmãos já precisam comprovar que dependem dele economicamente. Tem uma exceção aqui que são os enteados, né, e os tutelados. Mesmo da primeira classe, isso está previsto lá no artigo 16, porque a lei fala que os dependentes da primeira classe, a dependência é presumida, salvo os enteados e os tutelados menores sob guarda. Essas duas hipóteses, eles têm que comprovar baixa renda. Caso, o adotado, a esposa. Os filhos, exato, não precisa. Poxa, interessante essa parte aí desse critério da. Professor, assim, vai falar? No caso, assim, o preso ele tem a saidinha, né? Vamos dizer assim. Ele pega e foge. No caso, ele já perde ali, não é isso? Pelo que eu entendi.
Essa é outra questão polêmica. Para a lei 8.213, a hipótese de suspensão do contrato do benefício, a hipótese de suspensão do benefício. Para a IN 128, a hipótese de extinção do benefício. Então, segundo a lei, procedimento mais benéfico, se ele fugiu, o benefício vai ser suspenso, e se ele for recapturado no prazo de 12 meses, ele vai ser restabelecido. Pela IN 128 de março de 2022. Se ele foi preso, extingue o benefício, e se ele for recapturado, vai verificar se ele ainda preenche as condições necessárias, ou seja, baixa renda, qualidade de segurado, que ele tem que ter a qualidade de segurado. Mas nesse contexto que você colocou, João, é importante lembrar que a manutenção da qualidade de segurado pode chegar até 36 meses, não só 12 meses. Então, a pessoa que está desempregada, ela pode manter a qualidade de segurado mesmo após 12 meses, se ela contribuiu para a Previdência por mais de 10 anos, por exemplo. E se ela teve benefício do seguro-desemprego, ainda acrescenta 12 meses. Então, pode chegar a 36 meses sem contribuir, que ainda vai ter direito ao benefício, né? Cumprindo os outros requisitos, né? O atestado de cárcere, a prisão, reclusão só no regime fechado. Por isso que essa controvérsia, né, perante esses dois regulamentos, né? Porque se ele foge, deveria ter uma punição, né? Até para ele não receber esse período de graça aí dos 36 meses, 24, 12 meses, né? Para que ele cumpra para a sociedade, né, o que ele deve, né? Mas tem que esperar aí no decorrer, né? E me parece que é um contrassenso com a própria teoria da atividade, que fala que tempus regis actum. Ele mantinha a qualidade de segurado, estava no período de graça, lá quando ele foi preso da primeira vez. Isso. Quando ele é preso da segunda vez, porque ele fugiu, você tem que verificar as condições naquele momento, e não da primeira vez. Deveria entrar um novo período. Se nessa segunda prisão ele mantém qualidade de segurado, aí sim, concede o benefício. E não verificar como da primeira, da forma que diz. Pode mudar, né? Pode mudar. Tem alguma chance de ser modificado com essa nova reforma da Previdência? Com o atual governo, tem uma grande possibilidade de ser mudado essa nova reforma e alterar alguma coisa? O STF proferiu uma decisão importante nesse sentido essa semana. Acho que foi o ministro André Mendonça, das saidinhas. Ele falando, olha, quem foi preso antes tem direito à saidinha com a mudança da lei, né? Quem foi preso antes da alteração da lei. Então, ele reiterou a teoria da atividade, que verifica as condições lá na época. Então, com base nesse entendimento, pode ser que o STF fale, olha, pela teoria da atividade, se ele foi preso novamente, vai ter que se adequar, vai ter que se ajustar às novas regras, às novas leis. Então, me parece que é essa a tendência. E não permanecer com o período de graça, como diz a Lei 8.213. Porque a Lei 8.213 fala que ele tem um período de graça de 12 meses a partir da saída. Sim. E se ele fugiu, quando ele volta, ele está dentro do período de graça. Me parece que o período da atividade, a teoria da atividade vai ter que verificar as condições dele quando do segundo encarceramento. Né? Seria mais rígido o procedimento. Professor Marcos, com o início do governo do Bolsonaro, né, o INSS até então, em janeiro de 2019, era passado para o INSS um valor de 49,8 milhões, né? Nessa época, eram 46.750 beneficiários que recebiam. Ainda tinha uma lista ainda em análise de 8.138, mais ou menos, de beneficiários esperando essa aprovação. Já em 22 de dezembro, né, com o governo Bolsonaro, caiu muito o repasse para o INSS, já indo para 25,6 milhões, né? E caiu também para 19.800
875 mil beneficiários recebendo. Então, caiu ali 57, alguma coisa, a porcentagem ali, né? Tem uma grande probabilidade com o atual governo Lula desse benefício do valor repassado ao INSS ser maior, de ter uma facilidade melhor para conseguir esse benefício, porque eu vejo que com o governo Bolsonaro o intuito dele era um pouco de dificultar nessa parte. E com o atual governo hoje? Na verdade, dificultou muito. E uma das justificativas para essa redução é que, como agora é só um salário mínimo e não pode acumular com outros benefícios, às vezes a pessoa está recebendo um Bolsa Família, um outro benefício, e ele não vai abrir mão daquele benefício para receber auxílio reclusão, que é temporário. Então, isso foi um dos fatores que reduziu a concessão do benefício. E o segundo, que fixou em um salário mínimo. Quer dizer, não existe mais a possibilidade do dependente receber 3, 4 mil reais. Então, é só um salário mínimo e não pode acumular com outros benefícios. Agora, a própria IN, se eu não me engano, artigo 386, no parágrafo 3º, 2º, ele fala que até que lei venha dispor, será de um salário mínimo. Então, com relação à política carcerária, existe a previsão legal de reanalisar essa situação. Ele fala, olha, por enquanto é um salário mínimo, até que uma lei trata especificamente do tema. Mas hoje restringiu bastante. Hoje a gente tem, sei lá, menos que 5% da população carcerária que os dependentes recebem esse benefício. Até porque a maioria, muitas vezes não estão, né, com carteira assinada, recebendo, né, contribuindo com a Previdência, né? É um conjunto, né? Porque ele pode estar, mesmo sem carteira assinada, mas ele pode estar no período de graça. Mas hoje, por exemplo, não pode acumular com nenhum outro benefício. O valor do auxílio reclusão é fixo em um salário mínimo. Não pode acumular com auxílio, com salário família. É só no regime fechado. Não é mais no semiaberto, como era antes de 2020. Então, isso tudo contribuiu para essa redução da quantidade de benefícios concedidos aos dependentes do segurado recluso. Então, o impacto antes da reforma era bem maior por conta de alguns reclusos receberem um valor, né, de 3, 4 mil. Então, o impacto hoje é bem menor, né? Diminuiu bastante. Então, a gente vai saber de acordo com as alterações que possam ter. Aí se permanecer a lei, o entendimento como está, me parece que a tendência é diminuir a concessão desse benefício. Agora, como na própria IN tem essa previsão de até que lei venha dispor sobre o tema, vai ser de um salário mínimo, pode haver alguma iniciativa no Congresso Nacional para aumentar esse valor. Aí, consequentemente, seria o efeito inverso, né? Iria aumentar e muito a procura por tal benefício. Imagina, se for voltar a 3, 4 mil reais, 5 mil reais como era antes. É muito porque mais. Era feito o valor com base na aposentadoria por invalidez. Né? E há também uma desinformação muito grande das pessoas, né, em relação a buscar esse recurso, né? Esse benefício, ele tem uma certa dificuldade, tanto na informação, as pessoas pensam que os valores são diferenciados, não entendem a questão da baixa renda, e à medida que as pessoas vão compreendendo, elas vão verificar se vale a pena abrir mão de um outro benefício, de eventualmente um outro benefício, para receber o auxílio reclusão. Mas agora é só no recluso. É importante dizer também que é qualquer tipo de prisão, porque a gente sabe que tem a prisão cautelar e a prisão pena. Isso. Né? Então, prisão provisória, temporária, preventiva, prisão inclusive por alimentos. Se a pessoa ficar ficar presa no regime fechado, ainda que seja prisão provisória, lato sensu, né? Vai ter direito. Não precisa ser necessariamente a prisão pena, por isso é que tem um atestado de cárcere,
que é emitido pelo diretor de pátio, a autoridade competente, e a decisão judicial que determinou a prisão. E a prisão domiciliar? Porque até antes da reforma tinha direito, né? Exato. Aí após a domiciliar acabou, né? Não, a prisão domiciliar permanece. Permanece, então. Tanto a prisão domiciliar, se ele fechado. foi no regime fechado. No semiaberto, não. E a tornozeleira também. O monitoramento. O domiciliar semiaberto não tem, não, só se for o fechado. Então você vai verificar na domiciliar se ele é semiaberto ou fechado. Né? Na época da pandemia teve muito esse questionamento por conta da superpopulação, era muito lotado, então mesmo no regime fechado eles iam cumprir pena domiciliar ou com tornozeleira, isso não impede. Até porque se ele for fechado, domiciliar fechado, ele não tem como trabalhar. Ele não pode semiaberto, no domiciliar semiaberto ele já consegue, Exato. né? A lógica é essa. Fazer algum trabalho, alguma outra coisa. Eles também têm direito, os beneficiários ao 13º? Tem, né? O benefício que substitui a renda do trabalhador sempre vai dar direito ao 13º. É chamado abono anual, né? Abono anual eles têm direito nos mesmos moldes do 13º salário, porque o 13º é lá para o empregado, né? Mas o abono anual eles têm direito, sim. No caso, professor, se uma família tem filhos de 18 anos que trabalham, menores de 18, né? No caso de 18 anos, menores de 16, e eles trabalham com carteira assinada e não tem o pai provedor, mas a mãe, os irmãos pequenos, né, que a gente vê que tem muitas famílias assim nesse sentido, se iguala também no auxílio reclusão, né? Tem o mesmo direito. Se for da primeira classe, que são cônjuges e filhos menores de 21, né, ele pode ter 19 anos, 20 anos, pode trabalhar normalmente. Aí, no caso com a mãe, vai dividir em cotas iguais. Cotas iguais, né? Exato, também. Em partes iguais. Então, tem lá, por exemplo, deu R$ 1.400. São 4 dependentes. A mãe e mais 3. Vai pegar 1.400 e dividir por 4. Então, em cotas iguais. Então, esse filho também, se estiver preso, também ele pode estar ajudando. Se ele estiver preso, também. Ele pode ajudar essa família. Você pontuou uma questão que é super importante, porque a lei fala que quem cometeu crime está preso. A gente sabe que o menor não comete crime e não vai preso. Isso. Mas ele tem direito, sim, no sistema, entre 16 e 18 anos, né, se ele for internado e preenchidos os demais requisitos, ele vai ter direito. Sim. Ajudar essa família. Preenchidos são dele, os mesmos requisitos, né? Baixa renda, atestado de cárcere, mas se ele está numa unidade de internação, ainda que ele não tenha cometido em tese crime, em tese não, ele não cometeu crime, porque a lei fala que não é crime. E que ele não esteja preso, mas ele vai, a família dele, o dependente dele vai ter direito sim. ao auxílio também, reclusão. Isso, exato. Então, mais uma pergunta, João? Não, tranquilo. Assim, uma dúvida, né? As pessoas questionam muito isso, aproveitar que o senhor está aqui. Por que a vítima, às vezes, a pessoa vai lá, comete um crime e a vítima não recebe e a pessoa recebe, né? Causa geralmente uma revolta nas pessoas. Como é que o senhor vê isso? Esse é um ponto, assim, bem sensível, porque fazem um comparativo entre a família da vítima e a família do preso. É uma questão polêmica, porque, às vezes, o preso ele tinha condições, tinha qualidade de segurado e quem foi a vítima não tinha qualidade de segurado. Então, cometeu um homicídio. Ele estava dentro da qualidade de segurado. O dependente dele vai receber do preso. E a família da vítima vai ficar sem receber, porque ele não tinha qualidade de segurado. Seria interessante se o legislativo tivesse algum tipo de preocupação com relação à família da vítima especificamente. A LEP, a Lei de Execução Penal, ela trata daquele trabalho prisional que, em parte, serve para custear, para indenizar. Mas isso é muito pouco, né? Muito pouco. É muito pouco. Até porque ele tem que separar ainda uma porcentagem para a família dele, uma porcentagem para pagar essa multa, né, para o Estado. Então, acaba também. Que a família prejudicada, ela recebe muito pouco, né? E, às vezes, a grande revolta da sociedade é essa, de achar que o governo, né, a política em geral, ela ampara o preso e não ampara a família que foi, né, destruída, que perdeu aquele ente.
e ficam desamparados também financeiramente, né? Porque muitos também são pais, né? Crianças pequenas e tudo. Verdade. O mesmo princípio da solidariedade que serve para o preso e para a família do preso deveria ser para a família da vítima também. Então, o Estado deveria ter um tipo de benefício específico nessa situação que dispensasse, por exemplo, a carência, né, ou algum outro benefício para a família da vítima, né? Tem uma questão que é importante, se me permite também, é sobre o tempo que a pessoa vai receber. Porque os menores de 21 anos, até completar essa idade, eles recebem, se o pai continuar preso. Mas o cônjuge, não. Vai depender da idade, são as mesmas regras lá da pensão por morte. Então, primeiro verifica-se se a pessoa que foi presa, se ela era casada há 2 anos ou mais e tinha pelo menos 1 ano e meio de contribuição. Se ela era casada, a união estável em mais de 2 anos e tinha 1 ano e meio, aí a companheira, a esposa, a cônjuge, ela vai receber de acordo com a idade dela. Sim. Então, se ela tiver até 21 anos de idade, ela vai receber só 3 anos. De 21 até 26, só 6 anos. E vai gradativo. Então, ele foi preso, já era casado há mais de 2 anos, tinha mais de 1 ano e 6 meses de contribuição. Mas a esposa tinha 29 anos. 29. Ela vai receber só 10 anos. E esse benefício cessa. Independente dele estar preso, ela já perde esse benefício. Por exemplo, ele não tinha 2 anos de casado, ele não tinha 1 ano e meio que contribuía para a Previdência Social. A esposa vai receber só 4 meses. Ela não vai ficar recebendo enquanto ele estiver preso. Essas informações são necessárias para que as pessoas saibam que o benefício ele tem regras específicas. Então, o recebimento, diferente do que era antigamente, isso mudou em 2020, eu trabalhei num processo que, se bem que foi pensão por morte, mas é o mesmo raciocínio. A pessoa tinha 23 anos de idade quando o marido faleceu e ela recebe toda a vida. Né? Hoje já não é dessa forma. E é nisso que a Previdência vai ficando, né? Inchada. Sem condições, né, de pagar. Então, teoricamente, na minha opinião, professor, eu acho que com essa nova reforma, eu acho que foi para melhor. Por quê? Porque antes era vitalício tudo, a Previdência ficava cada dia mais escassa, né? E com essa reforma, dá uma chance maior, até por conta dessas 12 contribuições, que antes não tinha, então a facilidade de entrar no critério, igual você falou, de baixa renda ficou mais fácil. Mas também, assim, é uma chance das pessoas ganharem mais fácil, por ser um valor menor, as famílias terem mais chances de conseguir esse auxílio, e também de não ser mais, assim, contínuo, tipo, indeterminado, né? Exato. Hoje, com a reforma, é um tempo determinado, né? E tem previsão constitucional, lá no artigo 194, ele fala do princípio da seletividade. Sim. O princípio da seletividade é conceder os benefícios mais urgentes aos mais necessitados. Sim. Então, não faz sentido uma pessoa, porque o marido foi preso e ela tem 23 anos de idade, se ele pegar 30 anos, ela recebeu o benefício durante 30 anos. Isso. A seletividade ela vai verificar, dentro da reserva do possível, o que pode contribuir. Né? Então, não faz sentido porque não tem um risco social. Agora, se a pessoa tem alguma deficiência, se a pessoa tem mulheres alguma mais velhas, no caso, mais de 45 anos, pode ser que ela tenha mais dificuldade de colocação no mercado de trabalho, porque ele que custeava, aí sim. Mas fora essa questão, só os filhos recebem até 21 anos, enquanto o pai estiver preso, né? Sim. Se ele sair, o benefício cessa imediatamente. Eu achei bem interessante, assim, essa reforma. Essa alteração, eu não sei qual que é o seu ponto de vista com essa nova reforma, né? Eu acho que o Estado hoje, ele não está mais tão patriarcal como era lá na época da Constituição de Weimar, da Constituição mexicana, o welfare state, o Estado do bem-estar social, em que o Estado é provedor. Por esse motivo, provedor de tudo, por esse motivo é que hoje ele faz essa seleção.
dos benefícios. Olha, a Previdência Social tem habilitação e reabilitação profissional. Então, enquanto você está a receber esse benefício, você faça um curso custeado pela Previdência para você ter uma colocação no mercado de trabalho quando ele cessar. Então, é uma forma de exigir, de impulsionar, de fomentar que aquela pessoa não viva só recebendo benefício previdenciário. Se acomode, né? Também, de certa forma, né? Exato. Eu achei bem interessante. Então, professor, eu te agradeço pela oportunidade, né, de você ter largado os seus compromissos para vir nos ajudar aqui a finalizar nosso trabalho, né? E prazer de conhecer, imensamente feliz, né? E muito feliz de participar, primeiramente, deste podcast também. Fico muito feliz. Sou também, faço as palavras dela minha também, muito grato aí pela oportunidade, né, pela sua disposição de vir aqui e dar esse auxílio pra gente. É uma coisa assim que é um aprendizado, né? Pelo menos pra mim está sendo um aprendizado isso aqui. Sim. Acho que as pessoas que de repente vão ver também é um aprendizado, que as pessoas têm dúvida disso, né? Sim, então, com assim, certeza. Eu tô achando muito bom. Eu acho a iniciativa também muito interessante para a gente divulgar essas informações. Eu percebo que existe uma dificuldade de comunicação entre o Estado e as pessoas, os cidadãos. Justamente essa desinformação é que é a origem das notícias falsas, né? Então, essa iniciativa é muito importante para esclarecer as pessoas, tanto no sentido de desestimular aquele que não tem direito e que não vai solicitar um benefício indevidamente, como estimular aquele que tem direito e não sabe que tem direito, né? E principalmente nós, na faculdade, no direito, né? A palavra advogar significa dar voz, advocare, né? Então, é dar voz aos direitos. E eu acho que é a intenção desse projeto aqui da universidade. Até porque também tinha uma polêmica atualmente também que teve das pessoas ficarem indignadas porque falaram que o Lula aumentou o valor do benefício para 1.826. Só que as pessoas não entendem que o critério é da baixa renda, não é o salário que ele vai receber, né? Então, exatamente. É o critério que, inclusive, todo ano é publicado, né? Alterado todo ano esse valor, né? Como critério. Então, não era o salário que ele ia receber, né? É uma portaria interministerial todo início de ano, verifica qual é o critério de baixa renda. E aí confundem muito, porque pensam que o valor do auxílio reclusão é 1.819,26. O valor do auxílio reclusão é um salário mínimo. E se tiver mais de uma pessoa, se forem 5 pessoas, vai pegar um salário mínimo e dividir por 5. Exato. Sim. Né? A informação é importante nesse sentido. Professor, muito obrigado, viu? Que agradeço. Obrigado, Eita. Agradeço.